Graça e paz, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Queremos convidá-lo para entrar em oração conosco antes de iniciarmos qualquer coisa, agradecendo a Deus por esse momento, amém? Obrigado, Jesus querido, Deus amado, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Oh, Jesus querido, queremos levar a Tua palavra. Este é um meio que o Senhor tem nos dado. Abençoa quem nos ajuda a fazer esse programa. Abençoa todos que nos assistem. Agora fica conosco, Senhor, 15 minutos com Jesus, para meditar na Tua palavra, Senhor. Nos abençoa e nos conduz, usando-me, Senhor, que o Teu Espírito fale, Senhor, nesse dia, e que aquele que nos ouve entenda perfeitamente o que o Senhor tem que falar com cada um. Amém. Queridos, vamos então hoje continuar a nossa meditação, nosso estudo em Mateus capítulo 5. Quero ler com você do versículo 17 até o 26. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Glória a Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresente a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Essa palavra, irmãos, ela é forte. Muitas pessoas não têm mesmo entendimento ou não dá atenção devida à importância disso tudo. Lei. Qual a finalidade da lei? É proteger as pessoas. Os filósofos já diziam que o homem é o lobo do próprio homem. Se nós não tivéssemos organização, não tivéssemos leis, as pessoas iriam se devorar uns aos outros. E por isso mesmo, Deus deu a Moisés, lá no Monte Sinai, uma série de leis. E isso era uma garantia para que Moisés pudesse organizar e dirigir esse grupo até a Terra Prometida. E nós sabemos que não há como viver sem leis por causa da maldade do homem. O homem é mau. E tem pessoas boas, mas até mesmo para proteger os bons dos maus é que é necessária a lei. O bom não se incomoda com a lei. Se você é um homem honesto, uma pessoa justa, não está comprometido com nada, escutar uma sirene da polícia, você permanece onde você está.
Mas se você tem a sua culpa e está fugindo da polícia por algum erro, aí esse som da sirene do carro da polícia, para você, tem outro significado. Então você vai fugir. Por quê? Porque você está em débito, né? Então a lei, ela foi feita em favor do homem. E nós não temos por que ter nenhum problema com a lei, se a lei está em nossa função. Mas a lei humana é cega, né? O próprio símbolo da justiça é uma mulher cega. Por quê? Por causa da questão do julgamento. Se uma pessoa infringiu uma lei e ela agora vai ser julgada, esse julgamento, quando é do homem, ele é muito falho, mas quando é de Deus, ele é preciso, porque Deus nos conhece, Deus conhece o íntimo das pessoas, mas o homem vai precisar de advogado, vai precisar de defesa, vai precisar dos acusadores, que são os promotores, vai precisar de uma banca de examinadores, que é o júri, e assim mesmo ele corre um risco muito grande de cometer uma injustiça, porque ele fez um julgamento errado. E Deus mesmo, quando ele colocou as leis, ele criou também, quando entrassem na terra prometida, que Moisés estabelecesse as cidades de refúgio, que seriam, que os levitas, eles não tinham uma propriedade para eles. Os levitas era uma das tribos de Israel, mas eles tomariam conta dessa cidade do refúgio, exatamente porque se alguma pessoa fizesse algo errado, contrariasse a lei, antes que ele fosse condenado e ele fosse submetido a uma penalidade irracional do homem, ele tinha o direito de correr até uma cidade de refúgio e esperar que passasse todo aquele mal-estar, aquela raiva do povo, e depois então ia se fazer o julgamento conforme a lei. E hoje nós temos, ainda partindo lá do direito natural, que é a Bíblia, no direito positivo, a primeira coisa que, quando a polícia pega um cidadão que está infringindo a lei, ele diz: você tem o direito de ficar calado, esperar um advogado para te defender. Isso já é bíblico, porque lá ele tinha o direito de se esconder numa cidade de refúgio até que ele pudesse se defender. Então a lei é algo que infelizmente todas as sociedades têm que ter, porque tem muita gente má, muita gente ruim, de má fé no nosso meio. Se fosse todo mundo santo e bom, nós não íamos realmente precisar de lei. Mas a lei para nós cristãos foi substituída pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei perde a finalidade para nós porque a lei é feita para bandido. E como nós não somos, como nós somos cristãos, e como já vimos nos versículos anteriores, buscamos santidade, nós não temos a menor preocupação de ser sancionados pela lei. Mas a lei de Moisés foi dada num tempo de homens muito duros de coração, muito maus. Além disso, Deus deu para Moisés algumas leis que nós chamaríamos de leis temporais, leis necessárias por aquele tempo, que eles eram peregrinos e andavam como nômades pelo deserto em busca da terra prometida. Mas existem leis eternas, perpétuas, permanentes, como os 10 mandamentos. E quando Jesus disse: eu não vim para mudar a lei, verso 18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus não mudou nada da lei de Deus, absolutamente nada. Mas também não veio para deixar as coisas mais fáceis, não. Ele falou que ia tirar a lei do papel e escrevê-las dentro do nosso coração. O que nós precisamos, irmão, é interiorizar as leis de Deus. De nada adianta eu me submeter, ou seja, respeitar uma lei de medo
do castigo que eu possa vir a ter por desrespeitá-la. Se eu não entender o motivo da lei, que ela veio para me socorrer, para me ajudar e que eu tenho que contribuir como cidadão e respeitar. Exemplo, você vai indo, quando chega no sinal, no trânsito, o sinal está vermelho, você para. Então você sabe, você respeita essa lei. Mas por que você respeita a lei? Porque o que está vindo na outra mão vai passar, porque você quer evitar um acidente, porque você sabe que por mais pressa que você tenha, agora o direito é daquele passar, ou porque você olha, você não tem nenhum soldado, nenhum guarda por perto, nenhuma câmara de monitoramento, você passa, porque a única coisa que você teme e que faz você parar é a multa que você vai receber. Se for essa situação, você está igualzinho àqueles homens dos velhos tempos, na lei de Moisés. Mas se você já interiorizou e tem essa responsabilidade, eu estou com muita pressa, mas eu não tenho guarda, não tenho câmera, não tenho nada, mas eu não posso passar, porque eu posso provocar um acidente, porque eu tenho consciência das coisas. Aí sim, aí você interiorizou a lei está dentro de você. E Jesus, ele queria que o homem tivesse esse tipo de entendimento, mas os homens não tinham esse entendimento. Quando Jesus diz lá aqui no Novo Testamento, 2 mandamentos vos deixo, você fala, mas então ele eliminou os outros 10 mandamentos. Não, pelo contrário. Quando ele deixou 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele colocou os 10 mandamentos aí dentro. Porque ele só resumiu, porque quando ele fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, estão embutidos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. E quando ele fala, e amar o próximo como a ti mesmo, estão os outros 6 mandamentos da lei de Deus. Amém? Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu só tenho um Deus único, um Deus poderoso, aquele a quem eu vou me curvar diante dele. Somente esse Deus, um só Deus. Logo, eu não mais me curvarei diante de outras imagens, de outros deuses, porque não é para eu fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou pecando, porque Deus não me deu autoridade, não deu autoridade. Ele não mandou que ninguém se curvasse diante de outros deuses, mas somente Ele, um único Deus, que respeitasse Deus e o amasse sobre todas as coisas. E quando ele vai no 2º mandamento, ama o teu próximo com a ti mesmo, ele já está falando a respeito de amor aos pais, respeito aos pais, respeito às coisas dos outros, não desejar as coisas dos outros, não matar, não roubar, não adulterar, não desejar as coisas do próximo, tudo isso daí já está embutido. Então os 10 mandamentos estão aqui, ele não mudou absolutamente nada. E ficou ainda mais difícil, porque antigamente o homem sabia que tinha que ter uma mulher só. Ele gostava de uma, era casado, ele judiava daquela mulher até ela morrer para ele casar com outra, ou matava, fazer qualquer coisa, ele continuava com uma só, porque ele não entendeu nada. Ele só sabia que a lei dizia que só podia ter uma, então eu me desfaço de uma e fico com uma mesmo, estou dentro da lei. E coisa muito parecida a gente vê hoje. Irmãos, não vai dar tempo de eu terminar essa parte, 15 minutinhos, mas eu quero continuar falando sobre esse mesmo assunto no próximo encontro, amém? E eu te aguardo, esteja conosco. Eu quero que Deus coloque muito nítido no seu coração aquilo que você sabe que é de Deus, aquilo que é certo. Nós não precisamos temer nada, porque se nós estamos na presença de Deus e fazendo o que é certo, tudo vai contribuir para o nosso bem, amém? Que Deus abençoe e que Deus dê para você todo o discernimento entre as coisas boas e as coisas más. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, amém?